Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia, tua tarde, tua noite, no nome de Jesus. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu quero que Deus derrame a graça dele e a paz dele na tua vida. Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero te dizer o título do que vamos falar hoje. E se você fosse analisado detalhadamente? E se você fosse analisado detalhadamente? Esse é o título da nossa mensagem. Nós vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus, e o assunto é interessante para as nossas vidas. Oremos então. Senhor Deus, no nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, na presença do Senhor. Eu e essa pessoa que assiste este vídeo. Eu peço ao Senhor que derrame sobre ela graça e paz, porque eu já pedi para mim hoje pela madrugada. Então agora estou pedindo a ela, antes de gravar esse vídeo, que o Senhor a abençoe, ou durante a gravação desse vídeo. Que o Senhor abençoe quando ela ver essa mensagem, que essa mensagem fale no coração dela, enaltecendo-a a buscar ao Senhor, incentivando-a, motivando-a a buscar ao Senhor. Enquanto é tempo, enquanto o Senhor pode ser achado e enquanto o Senhor está perto. Que os problemas dela sejam resolvidos e que esse vídeo faça bem à vida dela. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 39, o versículo 1, a parte final dele, o 7, o 30, 42 e 43, e você vai entender exatamente do que estamos falando. Bom, diz assim na parte bem final do versículo 1 do capítulo 39, as vestes finamente tecidas para ministrar no lugar santo, e fez as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. O versículo 7 diz assim: então pôs as pedras de ônix, ou 12 pedras de ônix, nas ombreiras da estola sacerdotal, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos ler então o 30, que diz assim: fez de ouro puro a lâmina de coroa sagrada e nela gravou uma inscrição como gravura de um selo. E a gravura era santidade ao Senhor. E o versículo 42 e 43 diz assim: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel a obra. Moisés inspecionou toda a obra e viu que a tinham feito como o Senhor ordenara. Olha que final lindo. Então Moisés os abençoou. Glória a Deus por isso. Eles foram abençoados por terem obedecido exatamente aquilo que Deus falou para Moisés fazer, para Moisés mandar que eles fizessem, e eles fizeram, e o final foi muito feliz. Mas algo interessante está por vir aí. Eu quero começar esta meditação meditando com você, trazendo um relato para você rapidinho do Salmo de número 139, o versículo 1 e 2, porque o título da nossa mensagem leva a isto. E se você fosse analisado detalhadamente? Vamos ler o que está no Salmo 139, no versículo 1 e 2, que diz assim: o Senhor, ó Senhor, volto atrás, ó Senhor, tu me sondas e me conheces. O versículo 2 diz: o Senhor analisa detalhadamente o meu andar e o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Bom, aí está embasado o título da nossa mensagem, porque nós vamos falar de algo tremendo. O que é isso? Deus, quando ele falou com Moisés lá no monte, e falou com Moisés um modelo do tabernáculo, Primeiro ele deu os 10 mandamentos, depois começou a falar o que ele queria que o povo fizesse, e então deu o modelo do tabernáculo, e ele foi seguindo o modelo do altar de bronze, o modelo do altar de incenso, o modelo do átrio, assim, os instrumentos, etc., a pia de bronze. Bom,
Então, a arca, né? Não podemos esquecer da arca, do propiciatório, né? E do candelabro. Tudo isso Deus falou, e falou das vestes sacerdotais, mas ele fala das vestes sacerdotais lá bem no princípio de quando ele estava falando com Moisés, ou quase no meio do que estava falando com Moisés. Mas quando foi tocado, né, Moisés entregou todo o ouro e toda a prata, todo o bronze, a madeira para Bezalel, Bezalel começa fazendo realmente do tabernáculo. Né, tabernáculo, e vai fazendo e fazendo, mas ele faz numa ordem que ele faz do tabernáculo lá, do Santo dos Santos, vindo para o átrio. Engraçado é que ele deixou, depois que ele termina o átrio, é que ele vai fazer as vestes sacerdotais, com estes detalhes que nós lemos. Mas ele não fez primeiro as vestes sacerdotais, ele não fez no meio as vestes sacerdotais, ele fez só no final as vestes sacerdotais. E isso é bom para nós entendermos exatamente o que Deus estava usando Bezalel para fazer, mesmo que não fosse em ordem, né, de sequência do que Deus falou, mas algo estava sendo feito para nos trazer uma mensagem tremenda para os nossos dias. Ele deixa então para o final. No final é apresentado todos esses detalhes. Primeira coisa que lemos é que as vestes deveriam ser consideradas porque eram vestes sagradas, vestes santas, vestes que o sacerdote iria vestir. Segundo, esta veste, essa estola sacerdotal, não seria vista pelo povo. Não era algo que ele expor a popularidade dele, ou que ele iria mostrar ao indivíduo normal. Não era nada que o daria honra no meio dos homens, e ele andaria com aquilo ali para mostrar que ele era alguém importante. Não. Ela era algo que ele vestia, a estola sacerdotal, o sacerdote vestia quando entrava para o santo lugar. E ali o público não entrava, ali estava ele e Deus, ele oferecendo incenso a Deus, ele se apresentando a Deus. Vestes santas, preste atenção nisso. Depois, ele também tem na confecção desta estola sacerdotal, ele tem na ombreira dele, nos ombros dele, 12 pedras de ônix. E essas 12 pedras tinham gravado como um selo nela o nome de cada tribo de Israel que ele levava nos ombros, no peitoral dela tinha 12 pedras preciosas e semi-preciosas, né? Diamante, jaspe, safira, ametista. Então estas pedras também simbolizavam e tinha gravada nelas, que estava no peito dele, coisa de um palmo do peito, né, quadrado, estava gravado, estavam essas pedras com a gravura do nome também das tribos, dos filhos de Israel. Toda a vestimenta dele traria santidade, primeiro, porque nela estava escrito uma faixa santo para o Senhor. E ele entrava no santo lugar com esta vestimenta, santo para o Senhor. Com peso nos ombros, com o nome das 12 tribos de Israel e com o peito escancarado diante do Senhor, com pedras preciosas e semi-preciosas, com o nome das 12 tribos de Israel gravada nelas. Ele estava todo envolvido em santidade. Ele já havia oferecido o sacrifício. Ele já havia lavado mãos e pés para se purificar. E então agora ele entra no santo lugar para oferecer a Deus o incenso. E ele está ali com vestes sagradas. Vestes aprovadas e modeladas por Deus. Para oferecer pelo povo oração, súplica. Incenso a Deus, incenso aceitável a Deus.
Mas esta era a maneira que ele deveria proceder e que ele deveria vestir-se. Ele era separado para Deus. O que me faz entender é por que Bezalel e seu grupo deixou isso para o final. Por que será? O que isso tem de importância nas nossas vidas hoje? Olhemos então para nós mesmos. Cristãos de verdade, cristãos que buscam a Deus e que tentamos chegar diariamente, repito para você não é crente só no final da semana, ou no final da noite, ou no final do mês, ou nas campanhas que a sua igreja fornece. Você é crente, você é cristão diariamente. E aí observamos nossos líderes, a maneira que se veste, a maneira que se apresenta ao povo, a maneira que quer se tornar popular. E desta maneira, às vezes, não foi modelada por Deus a roupa que vestimos para entrar no santo lugar, não foi modelada por Deus. Vestimos mais aquilo que o estilista coloca em nós, aquilo que o mundano faz e coloca no nosso corpo e nos faz comprar, porque o pastor tal faz desse jeito, o outro pastor que tem sucesso faz daquele jeito. Eu quero lembrar a você uma coisa. A Bíblia diz que Gideão pegou daquilo que ele despojou os midianitas e fez vestes sacerdotais daquilo. E aquilo foi para maldição, para erro do povo. Tem tanta gente amaldiçoando e sendo amaldiçoado porque está vestindo despojos do mundo e levando isso para o santo lugar. E nem sequer observa a palavra de Deus. E a pergunta que eu volto a fazer, o comentário que eu volto a fazer é o nosso título. E se você fosse analisado detalhadamente? Por isso eu li o salmista que diz, Senhor, tu analisas detalhadamente o meu andar, o meu proceder, desde quando eu desperto até o meu deitar. O Senhor está me analisando. Enquanto eu tenho consciência do que estou fazendo, o Senhor está me analisando detalhadamente. E aí hoje vemos líderes que se vestem de qualquer forma. Eu fui a uma igreja aqui. Primeira vez que eu vi o pastor, estava lá ministrando com a calça jeans rasgada no púlpito. Eu não aceitei aquilo e disse para a pessoa que me convidou, este pastor tem problema. Este pastor está mostrando a vergonha dele. Veste-se como mendigo em cima do púlpito, como aquele que não tem roupa em cima do púlpito, uma calça decente para vestir e ir ministrar para o povo. Aquele rasgado da calça jeans mostra problemas da vida dele. E ali ele estava ministrando. E foi questão de 1 mês ou 2. Aquele pastor foi retirado do ministério porque estava com a profunda depressão por questões pessoais. Líderes que não entendem o que a palavra de Deus diz sobre vestes santas, vestes consagradas, principalmente para entrar no santo lugar. Nosso proceder, nosso viver diário tem que condizer com a palavra de Deus. Não podemos separar as coisas, porque nós fomos separados, se é que fomos separados, para servir a Deus. O sacerdote, a primeira coisa que ele tinha que lembrar, eu sou um servidor, representante de Deus para o povo. Por isso eu não trago as vestes santas de serviço para o meio do povo, para sujá-las. Mas eu também, quando chegar diante de Deus, representando a mim e ao povo no santo lugar,
eu não posso estar vestindo vestes imundas. Eu tenho que vestir vestes modeladas por Deus. E aí você pensa, mas isso só atribui ao líder? Não! Se a Bíblia diz que você, ao ser cristão, você foi preparado e separada para a santa adoração a Deus, como sacerdotes hoje diante de Deus, a serviço de Deus nessa terra, representando Deus para o mundo e levando o mundo ao conhecimento de Deus, pedindo Deus misericórdia, graça e paz e queimando os nossos incensos na adoração a Deus, nas nossas orações, nas nossas súplicas, para que o mundo seja salvo. Você e eu também devemos proceder, seja você um líder ou não, seja você uma adoradora de púlpito ou não, seja você uma servidora na igreja ou não, você sendo crente, sendo cristão fiel a Jesus, os teus trajes têm que ser diferentes dos trajes mundanos. Não mostre a tua nudez, nem dentro e nem fora da igreja. Mas quando você leva a tua nudez para dentro da igreja, você está cuspindo na cara da santidade de Deus. Você está defraudando um lugar que é separado para adoração a Deus. E te falta vergonha na cara e falta de entendimento quando você bota uma roupa seminua ou nua e vai para a igreja. Porque você está tentando levar homens de Deus a pecar. E quem te colocou esta roupa foi o diabo, modelada pelo diabo, organizada pelo diabo, para atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. Pense nisso. Busque a Deus, porque Deus não terá o culpado. Eu sempre repito esta palavra. Deus não terá o culpado por inocente. E quando você se apresentar a Deus, que você seja como aquele tabernáculo depois de terminado por Bezalel e pelo seu grupo. Como Moisés aceitou o tabernáculo e disse: fizeram bem, de acordo, eu aprovo o que vocês fizeram, porque obedeceram exatamente como Deus quis que vocês fizessem. E a Bíblia diz que Moisés os abençoou. Quando você se apresentar a Deus, você é o tabernáculo do Deus vivo, você é o templo do Espírito Santo. Quando você se apresentar a Deus, que Deus te aprove, que a palavra de Deus, que a Bíblia te aprove e diga: você é abençoado e abençoada, porque você fez bem exatamente como foi a palavra de Deus. Eu volto ao título da mensagem. E se você fosse analisado ou analisada detalhadamente, como seria? Como seria? Que Deus abençoe você e família. Aprenda comigo. Vamos terminar amanhã o livro de Êxodo, o capítulo 40, possivelmente terminamos amanhã. Aprendamos juntos a palavra de Deus. Veja os outros vídeos. Busque lá, falamos de Gênesis, as cartas de Paulo, do Evangelho, né? Deus quer falar com você. Deus quer que você cresça aprendendo a palavra dele e sendo um pastor fiel, um homem de Deus fiel, uma mulher de Deus fiel, um jovem de Deus fiel, uma jovem. Que Deus abençoe você e família ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.